sempre bom falar com você. A gente tem um quadro aqui no nosso canal, o Você Prefere, que eu dou para você escolher e tal, fala algumas coisas, não pode pôr lá fora, não. Então, vamos começar logo. O Caio atacante ou o Caio goleiro? Olha, o Caio atacante. Na hora que eu entrei no gol pra valer, eu parecia um anão. O gol ficou gigante. E os caras perceberam, começaram a chutar do meio de campo. O cara pegou a bola do meio de campo e bateu pro gol. Foi a melhor coisa, que aí eu amorteci, deixei ela pingar e agarrei. Aí o estádio veio abaixo. Caio! Aí eu falei, opa, já passou o nervosismo, consegui. Mas eu confesso que eu ficava mais à vontade na linha. Agora, o Vegeta, ele meteu aqui para escolher música, né? Ele gosta de ver meu inglês, né? Brincation. Aí eu vou soletrar, né? P-E-A-R-L-J-A-W. O Vegeta é um traíra, Galo. Quem é? É esse aí? Acertou. Tá certo, muito bem. Pearl Jam. O outro, como é que é? Pearl Jam. Pearl Jam. É isso aí. E o Lenny Kravitz. Ele é ridículo. O Vegeta é um ridículo. Você tem que saber com quem você está lidando. Fica mandando abraço, dá nisso. É verdade. Mas eu vou de Pearl Jam. Isso foi uma sacanagem, Galo. Foi o seguinte, eu fui dar uma entrevista. Obrigado pela oportunidade que você está me dando de explicar essa história. Tá vendo? De nada. Não, é o Zico, não é você, seu traíra. Início de carreira, acho que eu tinha 22, 21 anos. E aí o cara me perguntou, e falou assim, Caio, naqueles momentos de intimidade com a mulher, que você tá lá no bem bom, só vocês dois, tem uma música para aquele momento? Eu falei, cara, eu adoro música, mas não tem nenhuma específica. Mas não tem uma que você gostaria de colocar quando eu tivesse com uma pessoa especial? Eu falei, cara, eu gosto de tudo, gosto de rock, gosto de MPB, gosto de pagode, gosto de tudo. Não, mas do que você gosta? Me fala um grupo. Eu falei, cara, eu gosto de Pearl Jam, eu gosto de Coldplay, gosto de Lenny Kravitz. Aí ele virou e falou assim, mas você já fez ao som de Pearl Jam? Eu falei, ainda não. Falou, pretende fazer? Eu falei, quem sabe, um dia. Galo, ele pegou todas as minhas respostas, compilou e colocou. Naqueles momentos, nada melhor do que Pearl Jam. Lenny Kravitz também faz bem. Ainda não fiz, mas pretendo fazer. Os caras me zoam até hoje com essa história. O Pearl Jam tem alguma música que os caras lançam, já chega nas minhas redes sociais. Pearl Jam, Caio já fez amor ao som de Pearl Jam. Destroem as minhas correntes. Diz lá o que fez, pronto, acaba com isso. Mas a playlist do amor é Chicago. Chicago era só aquela música, o Happy Man. Que tesão! Bom, agora acabou a moleza, hein? Agora foi só era... para descontrair, que agora vem uma forte aí. Tá? Manda. Tele ou Muricy? São dois técnicos importantíssimos na minha carreira. O Tele foi quem me levou para o profissional e o Muricy foi o técnico com o qual eu ganhei o meu primeiro título no time de cima, que foi o Expressinho de São Paulo, daquela Comebol de 94. E o São Paulo conquista o título internacional. Apesar de ter um carinho absurdo pelo Muricy, é meu companheiro até hoje, eu acho que eu fico com o Tele. Primeiro porque eu trabalhei muito pouco com o Moura. Ele pegou esse Expressinho e logo depois ele acabou saindo, tal. Então eu só tive um campeonato com o Muricy e depois, mas a gente já sabia que ele ia se tornar o treinador vitorioso, esse craque, entende muito, que acabou se tornando. Mas o Tele tinha um entendimento além do que acontecia no campo. Era questão de como você aplicava teu dinheiro, de não deixar você se deslumbrar, conceitos de futebol, fundamentos de futebol. Então ele era... Bom, você sabe bem, ele pegava no nosso pé, às vezes você queria matar ele, ranzinza, chato pra caramba, mas o cara era bom, meu. A cobrança é dentro da lei do futebol. Mas a Muricy é a escola dele, né? Também. A mesma linha. A Muricy sempre falou dele, que foi auxiliar dele, ajudava ele. Então, é a mesma linha. Foi um professor, né? Agora, o que você também prefere? Comentar lá na Globo ou comentar o videogame? Cara, você sabe que o que eu mais amo no videogame é o fato de ser... o videogame me aproxima das crianças. E você já esteve lá no Caioba, você sabe do projeto que a gente tem com as crianças. A minha grande paixão é esporte e o público infantil. E quando as crianças vêm pedir foto para mim,
pelo jeito e pela faixa etária, eu já sei que é por causa do videogame. Então, assim, é um dos trabalhos que eu faço de uma maneira mais gratificante. Sou apaixonado por isso, já faz 9 anos que eu faço, que eu comento os jogos. É o gol da classificação, Caio. Merecido. Mas nessa dividida eu tenho que ficar com o que dá o ganha-pão da minha família. Então é o futebol de verdade. Agora o jogo fica igual. Agora, e na hora de fazer uma dupla, Miller ou Peixe lá, Romário? Pô, vocês... Caraca, é aqui, né? Não tem nada, não tem nada de aperitivo. Não, aperitivo foi só a música. Eu fico com o Romário. E eu falo isso pra todo mundo. O Miller foi o jogador mais completo que eu já joguei. Então, um cara que trabalha do lado direito, do lado esquerdo, que faz gol, que dá passe pra gol, que trabalha com as duas pernas. Mas o Romário era fantástico. O Romário era absolutamente fora da curva. O Romário, cara, caramba no gol! O Romário, eu corria pra ele porque eu sabia que se eu deixasse ele em condições de finalizar, ele ia guardar. Então eu tenho que ficar com o baixinho. Tocou pro Romário, olha o gol, Romário bateu! Ô, Vegeta, manda uma pergunta aí pra ele lá da galera. Mando, claro, participação da galera pelo nosso Instagram, que é canal Zico10, Twitter, que também é canal Zico10. E adivinha qual é o YouTube? Canal Zico10, é claro. Pedir pra galera se inscrever, acionar o sininho, socar o like, a gente tá voando. A primeira é do Twitter, @gamix_x. Como você teve coragem de falar aquela atrocidade na TV? Bananão é muito pesado. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu não sou de falar palavrão, né? Eu evito, procuro trazer também isso para os meus filhos. Tomei um susto. Mas eu sempre falo que dentro de campo saía. Porque dentro de campo você, às vezes, perde a cabeça, você se exalta e tal. Então eu não sou esse santo que todo mundo imagina. De vez em quando, principalmente jogando bola, eu falava alguns palavrões. Não seja um bananão! Participação da galera pelo Instagram, o Luciano.Ponciano mandou a seguinte: pergunta pro Caio qual foi o jogo mais marcante que ele jogou pelo Flamengo. Sem dúvida nenhuma, a final da Mercosul, que nós vencemos o Palmeiras. Foram 2 jogos, o primeiro no Maracanã a gente venceu por 4-3, eu fiz 2 gols. Mas vem Flamengo, chegou, caiu na boca do gol! No segundo nós empatamos por 3-3, eu fiz mais um gol, então eu fiz 3 gols na final, nós levamos o título. E era uma situação bem diferente, porque a gente era uma molecada, uma média de idade de 22 anos, 23 anos, tinha eu, Juan, Rodrigo Mendes, Lê, Reinaldo. Nosso time era muito bom. Só que durante esse caminho a gente perdeu o Romário, que era a nossa referência, né? O ídolo maior do time. Lamentável. E aí trouxe uma pressão muito grande para o nosso clube, para o nosso ambiente de trabalho. E nós pegamos só o Palmeiras, que era o atual campeão da Libertadores, Palmeiras de Paulo Nunes, Alex, Asprilha, César Sampaio, timaço. E aí a gente acaba ganhando deles, fomos campeões e se eu tivesse que lembrar um jogo com a camisa do Flamengo, uma decisão, um título, sem dúvida seria esse da Mercosul contra o Palmeiras. E olha o Flamengo na tabela, na cara do gol! Ai. Muito obrigado, Caio Ribeiro, pelo título. Não só esse, mas também o Carioca e Nós! tudo mais. Ele mandou aqui uma pergunta, eu vou ter Love, Caio, Morumbi ou Xodó do Mengão? Qual que você prefere? Xodó do Mengão. Você virou rubro-negro mesmo, hein, rapaz? Não, é que, assim, eu sou eternamente grato ao São Paulo, porque é o clube que me proporcionou a minha formação como atleta e como pessoa. Eu comecei com 5 anos de idade no futebol de salão, passei por todas as categorias até chegar ao profissional. Então, assim, foi o clube que me projetou e que conseguiu me dar uma tranquilidade financeira quando eu fui para a Itália jogar na Inter e depois no Napoli. Só que imagina um paulistano como eu, chegando no Rio de Janeiro, num time do tamanho do Flamengo, numa transação que foi eu e o Assunção, numa troca com a Tirson e com o Lúcio Bala, lembra? Lembro, claro. E nós não fomos consultados, ninguém perguntou se nós gostaríamos de ir, se nós aceitávamos, nós simplesmente ouvimos, ficamos sabendo da troca pela TV, e aí nós fomos até a Vila Belmiro e falamos, o que tá acontecendo? Ele falou, não, vai ser bom para vocês. A gente falou, mas e aí? Como é que fica? A gente nunca pensou em ir para lá, não sabemos casa, não sabemos nada, nunca... Tudo completamente novo. Eu falei, não, vai que vai dar certo. E a torcida do Flamengo me abraçou de um jeito, assim, que é um dos momentos, com certeza, mais inesquecíveis da minha vida. Estar no Maracanã, fazer gol... Pô, não preciso falar isso pra você, né, Zico? Pelo amor de Deus, é até um pecado falar um negócio desse. Mas até quando eu tava no banco, dava 5 minutos do segundo tempo e eu ouvi o Maracanã gritar o seu nome, você sair em disparada pra entrar em campo, com 50, 80, 100 mil pessoas pedindo a tua entrada...
é assim, é inesquecível. Então essa xodó do Mengão é uma coisa que eu guardo para sempre no meu coração. Ah, beleza. Você também aí, você fez a primeira aparição sua no nosso canal, foi jogando fute-mesa, certo? Vegeta, você fala tá- pra eles. Ou você Eu tava olho, vocês naquele- dois são os reis da fute-mesa, vocês se entendam, vocês só ganham. Eu tô invicto, Galo. Eu nunca perdi no seu canal nenhum desafio do Fute-Mesa. Nunca. Mentira, verdade. Vegeta. É verdade. Eu já perdi, fui jogar com o Vegeta, perdi. Não conta. É. Você quem é que prefere enfrentar? O Denilson ou o Fred do Desimpedidos? Eu quero pegar os dois. Eu quero Quer? bater nessa dupla. Quer? Entendeu? Eu e você contra eles, a gente atropela eles. Que grande pauta. Obrigado aí pela contribuição. Vamos marcar assim que acabar essa situação. Obrigado. E vamos atropelar eles. Fica tranquilo que a gente vai passar o trator em cima deles. E qual é a melhor dupla para você? Seria o Fábio Luciano ou o Juninho Paulista? Ó, o Fábio Luciano joga muito. É. O Fábio Luciano é um monstro. E sabe quem joga muito também? E a gente tem se dado muito bem junto? O Elano. O Elano é muito técnico. Então, assim, pro Fute-Mesa, a gente teve uma parceria legal. Ó, mas ele ganhou do Elano também, patrão. Não perdoou, não, tá? Só pra deixar claro. Tá registrado no canal. Então tá, já que você entrou aí, manda uma pergunta para ele aí, vai. Tem pergunta da galera, dessa vez pela nossa comunidade aqui do YouTube. O Evandro Dias pergunta: top 3 comentaristas do Brasil, Caio. Vamos lá. Eu gosto demais do Denilson, por exemplo, porque eu acho que o Denilson traz uma leveza pro programa dentro do estilo. O Denilson é um dos meus melhores amigos, um irmão que eu fiz no futebol. E acho que essa parceria com a Renata Fã dá muito certo. Eu acho muito legal a forma como eles tornam os assuntos até os mais delicados, leves e divertidos. Na parte técnica, eu gosto muito do Lédio, do Sport TV. Fiz vários jogos com ele, inclusive o Mundial Sub-17, que o Brasil foi campeão. Acho ele um cara divertido, um cara parceiro, que não quer falar mais do que ninguém, né? Não quer roubar teu espaço dentro de uma transmissão. A gente se deu super bem. Legal. E gosto muito do Gustavo Hoffmann também, da ESPN. Acho ele tem conteúdo, se expressa bem. Muito obrigado. E tô fugindo dos meus companheiros da Globo, como vocês perceberam, que como um cara que tem muito carinho e não quer entrar em nenhuma saia justa com nenhum deles, então eu poupei Roger, Júnior e Casagrande. Agora tem aqui, você lá teve uma ótima passagem lá pelo Santos, meteu um gol de bicicleta e meteu um gol de voleio contra o nosso Mengão. Qual que você prefere? Ó, se eu tiver que escolher um dos gols, eu fico com o gol de bicicleta na Vila Belmiro. Mas eu vou te falar uma coisa, talvez o grande jogo da minha vida tenha sido esse gol de voleio que eu fiz pelo Santos contra o Flamengo. Eram quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo era o atual campeão carioca e nós éramos os atuais vice-campeões paulistas. E eu queria muito ser campeão paulista. E a gente perde justamente a final do Paulista pro São Paulo, que foi o clube que me revelou. Mas, cara, foi a pior derrota que eu tive, foi a final do Campeonato Paulista. Faz a festa o torcedor do São Paulo. Por todo esse histórico, esse contexto. E o jogo seguinte era contra o Flamengo. E pra mim, eu precisava dar uma resposta, Galo. E aí a gente enfia 4-0 no Flamengo, em pleno Maracanã. Eu faço 2. Para o Santos. Caiu de cabeça. O Dodô faz os outros 2 com 2 passes meus. Então eu faço 2 gols e dou 2 assistências. Caio faz o toque no meio, olha o gol. Você já esteve lá na Inter e no Napoli, né? E qual que você prefere? E aproveita até fala um pouco dos dois aí, como é que foi lá. Napoli, indiscutivelmente. Meu time do coração. Quem me conhece sabe que eu amo o Napoli, sigo o Napoli até hoje, porque eu fui muito feliz lá. Não fui ídolo, não deixei o meu nome escrito na história do clube, não fui um grande jogador. Tiveram 200 jogadores mais importantes que eu. Mas eu acho que eu preciso explicar o porquê desse carinho. Eu saio do São Paulo e vou para a Inter de Milão. Eu chego no meio da temporada, num ano que só podiam jogar 3 estrangeiros. E já tinha o Zanetti, argentino, o Roberto Carlos, brasileiro, e o Paul Ince, inglês. E o técnico era o inglês Roy Hodgson. E eles foram muito corretos. O Máximo Moratti, presidente, que é meu amigo particular até hoje, ele falou: a gente quer te contratar. A gente sabe que você não vai poder jogar durante esses próximos 6 meses, que é o segundo turno, 5 meses, que é o segundo turno do Campeonato Italiano. Mas nós vamos te preparar para a próxima temporada. E aí tava tudo certo. Não teve sacanagem. E eu, do meu lado, eu fui me defender e falei assim: Moratti,
tá tudo certo, não tem problema nenhum. Só que eu acabei de sair de um sub-20 e é ano de Olimpíada. E aí o que aconteceu? Eles me liberaram para a Copa Ouro, em que nós fomos com a seleção olímpica. Me liberou para o pré-olímpico, onde nós fomos campeões dentro da Argentina, empatando 2-2 com a Argentina em Mar del Plata, Argentina de Crespo, de Sorin. Quando acaba o pré-olímpico e tem as Olimpíadas, tinham 3 amistosos. E não eram datas FIFA. E aí a Inter não me liberou para nenhum dos 3. O Zagallo me convocou para o primeiro, a Inter não me liberou. O Zagallo me convocou para o segundo e a Inter não me liberou. No terceiro, o Zagallo falou, Caio, pega a tua liberação porque eu não posso te liberar, te convocar e não ter você no time. E os caras estão voando aqui. Fui até a sala do Moratti, conversei com o Moratti, eu não estava sendo utilizado no campeonato italiano, e ele falou, vou falar com o Hodgson, te entendo e vou conseguir tua liberação. E aí ele me liga à noite e fala, olha, pode falar com o Hodgson que ele quer conversar com você. E eu vou conversar com ele, era um clássico contra a Fiorentina. E ele vira pra mim e fala assim, Caio, a gente tem um clássico contra a Fiorentina, o Paul Ince tá machucado e eu vou te utilizar. Eu virei pra ele, não tinha a cabeça que eu tenho hoje em dia, né? Eu tinha 21 anos na época. 20 anos de idade. Mesmo você falando que vai me utilizar, eu não quero jogar, meu. Eu quero ir pra seleção. Porque pra você é mais um jogo. E se eu for muito bem, vai voltar o Vince no próximo. Porque ele é teu cara de confiança. Então, na seleção, significa o sonho olímpico. E eu não quero perder isso. Porque se eu não for, quando eu tenho idade, eu vou ter que ser um dos 3 melhores do meu país. E ser um dos 3 melhores do Brasil, eu sei que eu não tenho condições. E aí, mesmo assim, ele me levou pro jogo, não me liberou, me deixou no banco e me botou faltando 20, 25 minutos. E aí eu estourei. Ele é um bananão. E aí eu cheguei pro Moratti e falei, com esse cara eu não trabalho mais. E aí por isso eu fui pro Napoli, porque eu falei que com o Hodgson eu não trabalharia mais. Muita gente me pergunta isso, qual é a maior decepção da tua carreira? É não ter jogado o Mundial? Não, é a Olimpíada. Porque a Olimpíada eu conquistei o direito no campo de disputar uma Olimpíada. Bandeira deu legal, Caio bateu! E na hora que você chega em Nápoles, os caras te abraçam. Aquela cidade que parece o Brasil, os caras carinhosíssimos, te beijam, você sai na rua, os caras te... Loucos, Caio, né? pode sonhar, Caio, eu sei grande. Então, sou napolitano. E aconteceu a mesma coisa comigo, né? Eu também. Na frustração que eu tenho é de não ter disputado uma Olimpíada por causa disso também. Ganhamos o pré-olímpico, fiz o gol da classificação contra a Argentina. E na hora da convocação levaram o pessoal que tinha ganho lá em Cannes, sub-18, aquelas coisas todas. Agora eu tenho aqui, ó, uma pergunta só para você. Fã-clube do Caio ou do Kaká? Do Caio, claro, Que molezinha, hein? Que molezinha. Você se assustou agora um pouquinho, né? Não, você fala se eu tô preparado, me mostra 2 folhas. Eu falei, pronto, lá vem aquela na ponta do queixo. Você vê? O Kaká é um dos melhores amigos que eu tenho. É um cara que tem uma trajetória como formação, né? E até um perfil de família muito parecido com o meu e com o seu também. É um cara que preza muito, né, esse contato com os filhos, com os pais. Eu sempre disse que quando os caras perguntavam assim, eu falei, jogador com pouco das minhas características, ele tinha uma passada maior, mais rápido. Viene avanti música magia, gol de música magia! Eu acho que a diferença, primeiro que você batia a falta como poucos, né, como quase ninguém. Qual é a grande característica que eu via em você e no Kaká? Jogar em direção ao gol. Não tinha frescura, não tinha atrasar o ataque para menosprezar o adversário, não. Se tivesse que passar por 3, 4 caras e fazer o gol, vocês tinham muito claramente, assim, o gol. Joga em direção a lá, aquilo lá. O que me chamava muita atenção em você, que era impressionante, Zico, era a tua mudança de direção. Você dava uma voltinha sem perder velocidade, então você estava indo para cá, de repente você girava e ia para outro lado, que eu falava, cara, como é que ele consegue fazer isso, cara? É impressionante. Caioba, muito obrigado. Foi muito legal o papo, fico muito feliz, né, de passar esses momentos aqui com você, que a galera te conheceu, foi muito bacana. Aproveitando aí para agradecer a Sim Saúde, nossos queridos amigos de lá, mostrando sempre as pessoas que a gente traz aqui para valorizar toda a credibilidade que eles têm na gente, e pedindo a galera, né, que se inscreva aí no canal, né, compartilhe, ative lá o sininho. Não, obrigado. Parabéns pelo que você foi como jogador, pelo que você é como pessoa, pela tua família, pelo sucesso agora nas redes sociais, não só no canal, mas no Instagram, muito legal. Você sabe que eu sigo tudo. Eu tenho o Caioba Ribeiro, que é
minha rede social, tanto no Twitter como no Instagram, e o nosso Caioba Soccer Camp no Instagram, que é o grande projeto que a gente ama, que a gente teve o orgulho de ter você no primeiro, quando surgiu a ideia de fazermos um camp só para criança de 5 a 13 anos. Mas você tem que falar a verdade, né? Ter filmado a porrada que eu levei lá. Né? Derrubaram Deus, praticamente. Verdade. Aqui, vocês estão esquecendo da vitória de vocês na Granja, tá? Só pra deixar isso claro, que vocês já não show na Granja também, né? Isso tá registrado, inclusive. Deixa eu te explicar uma coisa. Toda vez que eu estou com a família Antunes, eu não perco. Todas as vezes que eu joguei com o Zico ou com o Bruno, eu fui campeão. Vamos lutar juntos para combater o coronavírus. Nós do canal Zico 10, o grupo Assim Saúde e o grupo Memorial Saúde, estamos juntos nessa. Sabemos que a melhor forma de derrotar o Covid-19 é com medidas de prevenção. De preferência, fique em casa. Siga as recomendações dos especialistas. Isso vai passar.